Olá, alunos! Em nosso penúltimo encontro, vamos conversar sobre a formação do produtor de textos escritos nas séries iniciais, uma perspectiva da produção textual e análise linguística a partir dos gêneros. Os objetivos do nosso encontro são compreender os conceitos de gênero e tipo textual e a sua relação com as práticas de produção de texto na escola. Além disso, refletir sobre as diferentes maneiras de compreender as práticas de escrita escolares e assumir uma concepção que promova a formação de escritores competentes. Discutir sobre a prática tradicional de ensino da gramática e a prática de análise linguística a partir da leitura e escrita de textos. Além disso, reconhecer a importância e necessidade de atividades de reescrita textual e compreender como conduzir as práticas de reescrita coletiva, em grupo ou individual de textos produzidos pelos próprios alunos. Então vamos ao trabalho. Nossa aula de hoje se inicia com alguns questionamentos que nos farão refletir acerca das práticas que já vivenciamos em sala de aula, quer como alunos, quer como professores. Primeira questão: será que a escrita de texto só é possível após o domínio do código da escrita em suas características alfabética e ortográfica? Quais os gêneros textuais a escola tem ensinado a ouvir e a falar, a ler e a escrever? E como ela tem feito isso? Quais modelos textuais são importantes para que o meu aluno aprenda a escrever textos coerentes? Que dificuldades, em geral, os alunos apresentam em seus textos? Como tem sido encaminhado o trabalho de reescrita de textos na escola? Não podemos esquecer que a concepção que temos a respeito do ensinar e aprender a ler e escrever podem determinar o sucesso ou o fracasso dos possíveis futuros leitores e escritores. Nós, professores, devemos propiciar o contato do aluno com diferentes gêneros e suportes de textos escritos. Isso se dá por meio de visitas a bibliotecas, livrarias, bancas, sebos, ou mesmo uma biblioteca itinerante, um cantinho da leitura na sala de aula, e do conhecimento dos suportes e dos instrumentos de escrita presentes na escola. Saber para que servem e como são usados os livros, os cadernos, o bloco de anotações, o lápis, a caneta, o cartaz, o computador, o livro de histórias. E fora da escola também. Também é importante que o aluno saiba como e onde adquirir textos. Como se faz a sequenciação do texto nas páginas? Como se dispõe o texto na página? Como se relacionam o escrito e as ilustrações? Como se sabe o título do texto, o autor, a editora, a data de publicação? Como consultar índices sumários? Como se lê histórias em quadrinhos? Entre outras habilidades necessárias para que esse aluno tenha acesso à escrita. As primeiras experiências de escrita das crianças não precisam se limitar a exercícios grafomotores ou a atividades controladas de reproduzir escritos e preencher lacunas. Tais atividades devem ser substituídas em nossas práticas por aquelas atividades que requerem habilidade motora, perceptiva e cognitiva no traçado das letras e na disposição do escrito no papel, como a produção de cartazes, de convites, de regras, de avisos, as atividades com nome, agenda de telefone da turma, caderno de empréstimos, listas de alunos. Essas atividades convidam à reflexão sobre o sistema de escrita e suscitam questões sobre a grafia das palavras, ao mesmo tempo que dão a oportunidade aos alunos de vivenciarem importantes funções da escrita. É necessário que você, professor, saiba que é possível produzir textos sem saber grafá-los e é possível grafar sem saber produzir. Observe um texto escrito antes da apropriação do sistema de escrita. Certamente, o produtor desse texto é capaz de contar exatamente o que ele escreveu. Essa prática revela que a criança compreende a importância e as funções da escrita. Como existe a relação entre a palavra impressa e o som, a criança precisa primeiramente aprender a ler,
para depois aprender a escrever. Também não podemos nos esquecer de que o desenvolvimento do aprendizado da leitura e da escrita começa muito antes da entrada na escola. Como já dizia o educador Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E esta é imprescindível para a continuidade da leitura daquele. Se a leitura e a escrita são atividades que se complementam, é necessário admitir que escrevemos para que os outros leiam, assim como lemos o que os outros escreveram para nós, que somos leitores reais. Portanto, não basta redigirmos textos a partir de modelos pré-estabelecidos, sem objetivo, sem intenção, sem pensar, sem agir, sem interagir. Mas precisamos escrever para que os nossos possíveis leitores compreendam o que escrevemos e construam os sentidos para cada texto. É fundamental compreender a aquisição da escrita na escola, além do domínio do código, como uma atividade social que permite a interação entre os sujeitos. Tal afirmativa nos remete ao conceito de letramento, a prática de escrita de textos nos contextos sociais de seus usos. Só assim, a postura do professor em relação ao escrever na escola considerará a necessidade de propiciar aos educandos a oportunidade de ampliar seus letramentos, de compreender as diferentes funções da escrita e de aprender a usar a escrita para atingir diferentes objetivos. Vamos refletir um pouquinho. Ao reiniciarem as aulas, muitas vezes a professora escreve no quadro negro o seguinte enunciado para que os alunos redigam um texto. Escreva detalhadamente sobre suas férias. Ora, mas para quem a criança irá escrever? Com qual objetivo? E se nas férias da criança não aconteceu nada de interessante que ela queira contar? O que orientará o aprendiz a escolher como dizer? Essa prática tão comum e artificial de redigir textos não proporciona ao aluno escritor a constituição de sua autoria. Dificulta suas decisões ao escrever, pois ele não sabe para quem está escrevendo, a não ser o professor, que provavelmente lerá seu texto e corrigirá, dando uma nota. O aluno não sabe para quê e muitas vezes sequer o aluno tem o que dizer. Outra prática comum diz respeito ao uso de ilustrações para que sejam produzidos os textos. Tal ato mecânico, muitas vezes, dá vida a textos sem coesão, repletos de frases soltas, pois não respeitam critérios básicos da textualidade. Qual o objetivo dessa produção? Quem é o interlocutor? Como será a produção? Qual a função social desse texto? Assim, nossa postura e nossas práticas precisam buscar uma concepção metodológica que propicie o trabalho significativos com textos em sala de aula. Entendemos que concepção teórica que atende a essa necessidade e orienta a produção de texto na escola é o socio-interacionismo discursivo, que pauta suas ações no estudo dos gêneros textuais. Tal concepção defende que é o texto o parâmetro para o trabalho com a linguagem, ou seja, a linguagem está concretizada nos textos e eles são o ponto de partida para o conhecimento da língua. Dessa forma, todo o trabalho da língua na escola deve partir da audição, da leitura, produção e análise de diversos textos de diferentes tipos e gêneros, além de práticas de encaminhamento das produções escritas. Assim como o autor Cagliari, defendemos a necessidade e importância das produções espontâneas, nas quais a criança escreverá mais livremente, demonstrando como ela mesma concebe o que é texto e como escrevê-lo, seus conhecimentos sobre o sistema de escrita e sobre o universo dos gêneros textuais. Para finalizar nossa aula, vamos pensar como encaminhar uma produção textual nessa perspectiva dos gêneros textuais. Primeiramente, precisamos nos preocupar com a seleção do gênero. O gênero a ser trabalhado deve ser de interesse ou da necessidade dos educandos. Por exemplo, cartões, cartas, cartazes, convites, folders, fábulas, bilhetes, poesias, artigos de opinião, notícias, etc. Ao apresentarmos a proposta,
Os alunos precisam saber o tema com o qual irão trabalhar. Por que deverão trabalhar com aquele tema? Isto é, qual é o objetivo dessa produção? Para quem eles irão escrever? Que cada um é responsável pelo seu texto, ou seja, cada um é autor. Além disso, qual é o gênero textual que irão produzir? Como irão produzir? Seguindo quais estratégias? É fundamental o reconhecimento do gênero textual por meio do contato propiciado por nós com textos desse gênero. Você, professor, leve e peça diversos textos que pertençam ao gênero escolhido. Distribua os textos e deixe que eles circulem entre os alunos. Liste, juntamente com os alunos, o que os textos têm em comum. A temática, a organização, a distribuição das informações, o tamanho da letra, imagens, cores, figuras, recursos, dentre outros. No momento da produção escrita, o texto pode ser escrito individualmente, em grupo ou no coletivo da turma. Procure aproximar-se o máximo possível da produção desse gênero na sociedade e dê o tempo necessário para a sua produção. Isso significa que um texto precisa ser planejado, escrito, revisado e reescrito. Há a produção da primeira versão em um rascunho, seguida da revisão colaborativa do texto, que pode ser feita em conjunto ali. A primeira versão deve ser lida pelos colegas ou pelo professor, que poderão apontar possíveis alterações para a produção de uma segunda versão, acompanhada de uma nova revisão colaborativa, para enfim termos a produção final. Não podemos esquecer a circulação do gênero textual. O texto precisa ser divulgado e lido. Por exemplo, se forem produzidos convites para uma festa, eles precisam ser entregues aos convidados. Se forem produzidos poemas, poderão ser expostos em um varal literário, declamados para os colegas, constituir um livro de poesia. O que interessa é que ele seja divulgado. Esperamos que essa aula tenha trazido contribuições reflexivas e efetivas para a sua formação. O trabalho com a leitura e a escrita demanda o envolvimento de todos e mobilização de professores e alunos para que sejam atividades prazerosas e que os alunos descubram a real função social dos textos que leem e produzem. Bons estudos e aguardo vocês na nossa aula final.